A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estou aqui para comentar mais uma lição das nossas lições bíblicas da Betel Dominical. Desta feita estaremos comentando a lição de número 7 desse quarto trimestre de 2018, onde estamos estudando sobre Neemias, enfrentando os desafios com oração, ação e perseverança. O tema dessa lição 7, que será dado no dia 18 de novembro de 2018, a importância da continuidade do trabalho. O texto áureo nos diz: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito neles. Neemias 7:5. A verdade aplicada nos diz: é preciso que o nosso comprometimento na obra de Deus se mantenha até a volta de Cristo. Nosso texto de referência se encontra em Neemias capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 3. Nós temos por objetivo para esse primeiro tópico apresentar qualidades fundamentais para exercer na obra de Deus. Na verdade, são três essas qualidades, que vamos estar expondo aqui nesse nosso primeiro tópico. Bem, nós vemos aqui que Neemias então chegou ao ponto de ter erguido os muros, colocado os portais, estabelecido as portas. Estava com a cidade totalmente segura. Aquilo que os seus inimigos achou que ele não conseguiria, no nome do Senhor Deus, ele conseguiu e estabeleceu novamente a segurança em Israel. Agora vem um período em que Neemias vai estar ali estabelecendo pessoas que estariam ocupando posições estratégicas junto àquelas portas, ou seja, os guardas, sentinelas que estariam ali vigiando, as turmas que estariam se revezando em horários específicos, e 24 horas por dia com certeza haveria ali segurança naquelas portas. Assim também como ele organizou, passou a organizar a questão dos cultos, aonde ele começou a organizar os levitas, aqueles que iam ficar responsável por apresentar os cânticos a Deus e por levar o povo assim a essa adoração ao Senhor, como a gente costuma ver aí nas nossas igrejas. Amém? O nosso primeiro tópico vai falar aqui a respeito da qualidade fundamental, Então aqui nós temos, como eu disse, três: fidelidade, temor a Deus e disposição para receber orientação. Sem entrar muito no contexto da nossa revista, mas trazendo isso para dentro do nosso contexto cotidiano, observando a igreja do século atual, nós vamos ver que tem faltado em muitos a questão da fidelidade, e isso abrange muitos pontos. Por que você diz, evangelista? Porque eu sou um obreiro operacional. Então, desde a fidelidade a um horário, aos trabalhos da igreja, a entregar aquilo que não pertence à pessoa, e aí vai incorrendo em vários outros aspectos que a gente vai observando dentro da igreja. Nós temos visto que esta tem faltado a muitos. Não se vê hoje mais um patamar de fidelidade entre aqueles que exercem a obra de Deus como existiu há tempos atrás. Nós vemos aqui na questão da revista que Neemias, quando foi separar as pessoas para esses serviços, para os cultos, ele observou primeiro a questão da fidelidade. E eu acredito que este teria que ser o modo operacional dos nossos líderes no momento de escolher alguém.
observar se esse é fiel. Não só na questão de dízimos, porque quando se fala de fidelidade hoje na maioria das igrejas, se eleva para o lado dos dízimos. Mas se este, além de ser fiel nos seus dízimos e oferta, se eles são fiéis nos seus horários, se eles são fiéis nos seus compromissos, se eles realmente vão se dedicar naquilo que a obra de Deus precisa, a fidelidade deles. Então, essa é uma situação que precisa ser observada nos dias atuais. Muitos de nós precisamos de voltar a presenciar essa fidelidade como há décadas atrás nós víamos sendo exercida. É claro que aqui a gente não está falando no sentido de regra geral. Existe aí uma gama muito grande de pessoas, homens e mulheres de Deus, que ainda pauta por essas qualidades, procura ser fiel, procura exercer a fidelidade no seu dia a dia. Claro que aqui nós estamos falando para aqueles que estão exercendo um patamar de autoridade dentro da igreja, porém não dão testemunho e nem exemplo de ser uma pessoa fiel ao Senhor em tudo, nos cultos da igreja, nos horários. Às vezes, irmão, eu fico observando na igreja, o culto começa tal hora, meia hora depois, uma hora depois, o obreiro chega. Eu não estou falando nem de membro de banco, estou falando de obreiros. O obreiro chega na igreja e aí sai ali em cima do púlpito cumprimentando. Às vezes já chegou atrasado, fica quietinho, vai lá, se ajoelha. Quando se ajoelha, né? Ajoelha ali, agradece a Deus por pelo menos, porque a gente também tem que dar o desconto que às vezes tem pessoas que trabalham em plantão e às vezes chegam já em cima do horário, até que vão tomar banho, até que vão trocar de roupa. Para esses casos, Deus está vendo. Eu estou falando daqueles que às vezes chegam atrasados na igreja por causa de uma partida de futebol, chegam atrasados no culto porque esteve na casa do familiar o dia todo e deixou para vir para casa na última hora e foi tomar banho na última hora e já chegou, sendo que poderia se programar. Não, isso mostra a falta de seriedade que há com a obra de Deus, que vai entrar exatamente no ponto seguinte: o temor. É algo que, assim como a fidelidade, tem faltado na igreja. Temor a Deus, temor às coisas de Deus, não tem tratado mais com devido respeito que precisa estar tratando a obra do Senhor. Então, meu querido, essa questão do temor, em você, como diz aqui o nosso comentarista, obedecer às orientações dos pastores. Nós vamos ver aqui que Neemias, ele levantou 2 homens ali para governar Jerusalém, como o nosso comentarista traz aqui um comentário de um escritor, Stort, né? Aonde este nos fala destes 2 homens que ficou encarregado para governar Jerusalém, os seus irmãos Anani e Ananias. Ananias era homem íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens, especialmente mais do que muitos dos judeus que estavam comprometidos por juramentos com Tobias, ou seja, com alguém que estava fora do patamar daquilo que Neemias vinha tratando. Esse temor a Deus, querido, eu me preocupo muito em trazer essas lições, porque eu observo nas nossas lições que são ensinamentos que a gente tem que converter ele para os nossos dias, para nós pensarmos na nossa conduta diante dos dias atuais, como estamos procedendo. Será que essas qualidades elas estão assim sendo cuidada, observada a banho-maria, ou será que é aquilo que nós colocamos como pauta de importantíssima expressão na nossa vida, no nosso cotidiano? Eu acredito que essa segunda opção é a que nós temos que observar. E eu tenho procurado transformar essas lições dentro daquilo que
nós entendemos para o nosso contexto atual. E como eu estou falando aqui de temor, é outra dessas qualidades fundamentais daquele que se diz crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e que almeja a eternidade com Deus. Avalie agora aqueles que são escolhidos para ser obreiros. E eu não estou falando de, vamos dizer assim, de um obreiro de uma patente menor, porque para Deus não existe isso. Todos nós estamos na mesma patente. Mas para o homem existe a escala: obreiro, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, reverendo e por aí vai. Para Deus não existe nada disso. Somos todos obreiros do Senhor, entregue à obra do Senhor, onde Deus quer ver de nós fidelidade, temor a Ele. Então, tanto falta, como eu acabei de falar atrás, a questão da fidelidade, por observar, e novamente eu uso aquele jargão que a gente costuma usar quando vai falar de exemplo, que Jesus deixou escrito na Bíblia, que pelas árvores conhecereis o seu fruto. Então a gente não adianta querer colocar uma máscara, porque no nosso dia a dia a gente vai manifestando aquilo que a gente é e acabou. Se eu não tenho temor a Deus, as minhas obras me denunciarão. Se eu não sou fiel ao Senhor, as minhas ações me denunciarão. Então não é uma questão de pré-julgar a pessoa, de pré-julgar o fulano, o ciclano, não. Mas aonde a pessoa vai passando, o rastro dela vai ficando. E o que nós temos observado nesses últimos dias, irmãos, infelizmente, é uma gama de pessoas que estão no patamar de obreiro na obra do Senhor, que também pelas suas ações, pelos seus atos, nós vemos que falta o temor. Por exemplo, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando fala de temor, não é de ter medo, não é de ficar horrorizado, fazer as coisas com medo de Deus castigar, não. Mas é ter reverência, como diz lá em Eclesiastes, saber entrar na presença de Deus e sair, saber dar ouvido àquilo que Deus está nos dando como ordenança e nos esforçarmos para praticar com um único objetivo: tentar agradar ao Senhor. A falta do temor leva a gente a viver relaxadamente. A falta do temor leva a gente a tratar a Deus como se estivesse tratando qualquer um. A falta do temor leva a gente à infidelidade em todos os âmbitos da nossa vida. A falta do temor faz com que nós negligenciamos a vontade e as orientações do Senhor. E o que é que nós temos visto aí nesses rastros que nós temos acabado de falar? É exatamente isso. Pessoas que estão à frente do trabalho, porém, irmãos, o rastro de fazer as coisas relaxadamente, eu vou fazer quando der, na hora que der, no momento que der. Primeiro é as minhas ocupações, e quando tem descanso das ocupações, agora é o meu descanso, depois se der eu vou. Então tá assim, isso caracteriza a falta de temor tremendo. E eu não estou aqui chamando para esse assunto membros. Eu não estou nem colocando membros, eu estou expressando aqui aqueles que estão à frente da obra de Deus, que tem assim, uma carteirinha eclesiástica, em que muitas das vezes eles batem no peito e dizem: eu sou o evangelista, eu sou o pastor, eu sou o presbítero, eu sou o diácono, mas na hora de expressar isso, cadê? Eu costumo dizer, quando eu estou falando a respeito de mim, que eu passei por todas essas classificações. Ainda não cheguei a pastor por opção, né? Porque eu vejo que o trabalho que Deus tem na minha vida é um trabalho evangelístico. Então, para me levar nome de pastor para ficar sentado em cima de um púlpito de igreja, não é esse meu desejo. Pois bem, antes de eu ser consagrado a um diácono, eu já exercia o papel de diácono. Antes de eu ser consagrado a um presbítero, eu já exercia o papel de presbítero. Antes de eu chegar a ser evangelista, eu já exercia um papel de evangelista. Antes de eu chegar a ser um pastor, eu já exerço em muitas funções, em muitas situações
este papel de pastor. Está entendendo? Só que a mim, no meu particular, no meu íntimo, não cabe a mim querer ser um pastor só para ter uma carteirinha de pastor, estar sentado em cima de um púlpito e ser chamado de pastor. Isso aí para mim é vaidade humana que para mim não serve. Eu preciso estar em plena função, em plena operação na obra de Deus, produzindo para o reino. Porque tudo que faço, eu faço pensando no reino, em passar uma eternidade com Deus. Então, se o temor ele não está na minha vida, isso não vai valer de nada. E é o que nós temos visto. A falta de temor na igreja está... A falta de temor dentro da igreja está demais. Temor, eu digo assim, na ação do culto, onde a gente consegue observar as pessoas. Tem gente que chega na igreja e nem se ajoelha mais para agradecer a Deus por estar ali. Como eu disse há pouco, tem gente que chega, o culto já está 1 hora andando. Salvos que, por questão de trabalho, não tem como chegar antes. Amém. Que mesmo atrasado, mas veio. Mas esse que tem condição pelas coisas que eu acabei de dizer. Tem gente que chega no culto, ele não se envolve com o culto, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, porque foi ali para assistir um culto e não dar um culto a Deus. Não se porta dentro do templo, juntamente com a igreja, como igreja, diante do Deus que está ali para receber o nosso culto. Então, são algumas coisas assim que a gente vai observando aí, vai vendo que mostra essa caracterização da falta de temor que está muito forte hoje na igreja. O terceiro ponto fala na disposição para receber orientação. O que é isso, evangelista? Isso, meu querido, é você estar submisso a alguém. No caso aqui, Neemias era o líder levantado por Deus. E agora Neemias já estava com os muros todos reedificados, a cidade toda reedificada, o templo já reerguido. E Neemias agora, como nós vimos no começo da lição, começa a organizar este povo. Começa a colocar sobre as portas, começa a colocar sobre o altar os cantores, os que iam ensinar. Começa a organizar. E o que acontece? Essas pessoas precisavam de receber orientação e seguir essas orientações, que vai dar de volta aqui ao que nós acabamos de falar, ao temor a Deus. Como nós falamos aqui, o temor, obedecer os nossos pastores conforme nos orienta o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 17. Então, receber essas orientações. Nós estamos vivendo uma época em que em cada esquina, eu vou te falar, irmão, porque eu moro numa cidade que eu passo a noite para ir para o meu serviço, eu vejo igrejas de frente uma com a outra. Uma com 2 crentes, outra com 3 crentes, mais ali em cima mais 5 crentes, mais aqui embaixo mais 3. São igrejas abertas em garagens de casa. E na maioria das vezes, porque esses que abriram essas igrejas na garagem de casas não concordaram, não quiseram seguir a orientação, não quiseram ir conforme o pastor estava lhe orientando. E aí abriram. E a gente não vê assim prosperarem, passam 5, 10, 20 anos e sempre naquela garagem daquela casa, com aqueles mesmos crentes, aquela comunidade. Alguma coisa está errada. Se você e eu não conseguimos nos submeter à orientação dos nossos líderes e saímos assim, rebeldia, não tem nada a ver de Deus, eu é que sou certo, eu vou abrir uma igreja para mim, e ali tem 3 ou 4 que concordam com a sua visão e te segue e fica naquilo ali. Cuidado, irmão, isso é perigosíssimo. Pode ser que o espírito de Abirão, Danta e Coré estejam aí. Nós temos que tomar muito cuidado. Então é algo que a gente observa no nosso dia a dia e que temos visto que por causa da falta dessa disposição de receber orientação, de concordar com aquilo que está sendo exposto por aquela pessoa que foi levantada por Deus ou pelo ministério que seja, a falta de disposição de receber essas orientações tem levado muitos a andar em negligência. E isso aí culmina nessas 3
qualidades que nós estamos comentando aqui para dentro do nosso dia a dia. Então, a Bíblia nos ensina que nós temos que ser submissos aos nossos líderes, que nós temos que abraçar a causa de Deus. Se Deus levantou alguém para estar sobre nós, nos liderando, nós precisamos obedecer. Mas espera aí, evangelista, esse meu líder anda assim, desnorteado de Deus, fazendo ao seu bel prazer, irmão. Nós temos que lembrar da mesma atitude de Davi com Saul. Davi, ele não foi lá e matou Saul para tirar Saul do reino para ele tomar de conta, não. Ele esperou o tempo de Deus. Se o seu líder está procedendo de maneira errada, você tem que orar, você tem que jejuar e continuar trabalhando, fazendo a obra de Deus. Chegue no seu líder com humildade. Se ele se levantar contra ti, fica no seu cantinho, vai na oração. Quem tem que cuidar de tirar alguém da obra de Deus é aquele que colocou, é Deus. Se está vindo de cima, então Deus vai trabalhar para que de cima para baixo, quem está andando fora da direção dele seja tirado. Não podemos nos colocar nesta posição de não ouvir os nossos líderes e não procurarmos andar no patamar em que ele quer que a gente esteja com concernente à obra de Deus. Porque por causa de uma atitude errada, minha ou sua, como eu falei na lição passada, a obra de Deus, por um pequeno período de tempo, quem sabe, pode ficar prejudicada. Vidas podem ser prejudicadas. E nós não temos que ser como os fariseus, que nem entravam no reino de Deus e nem deixavam as pessoas entrar. Amém? Pense nisso. Então, o nosso primeiro tópico aqui, nós temos como objetivo apresentar essas qualidades fundamentais para exercer a obra de Deus. Eu seria mais completo aqui em dizer, para nós estarmos em plena operação na obra de Deus, para sermos escolhidos para estar à frente do ministério, nós precisamos estar com essas três qualidades em plena operação no nosso dia a dia. O nosso segundo tópico vai falar a respeito aí do testemunho estimulante. Para esse segundo tópico, nós temos como objetivo destacar a sabedoria de Neemias através do seu testemunho. Neemias tinha sabedoria por quê? Porque Neemias era alguém que temia a Deus. Neemias foi fiel em tudo a Deus. E Neemias seguia a orientação daqueles que estavam acima dele. Como assim, irmão? Neemias foi falar com o rei Artaxerxes, lhe deu toda uma orientação e ele seguiu. Quando começou a se levantar todo esse patamar de oposição contra ele, o que Neemias fez? Foi para os pés de Deus, e a orientação que Deus ia dando a ele, Neemias ia seguindo. Por isso Neemias teve sucesso, e agora temos aqui o testemunho dele, onde fala aqui no nosso primeiro tópico, a essência da boa motivação. Que é isso, evangelista? Eu lembro aqui, querido, de Moisés e os 10 espias, os 12 espias. Aqueles primeiros 10 começaram a falar a Moisés, e a gente vê o espírito de Moisés como uma flor, que vai murchando, murchando, murchando. Mas aí ergue-se Caleb e Josué, e faz com que aquela flor que estava quase morrendo. Está entendendo? Essa questão aqui da essência da boa motivação é o que nós vemos aqui. O povo, a princípio, ficaram todos desconfiados, todo arisco. Mas, através das atitudes e procedimentos que Neemias teve, aquele povo se colocou para cima. Abraçou a causa de Neemias como fosse a causa de um homem só. E o resultado nós vemos aqui. Muitas das vezes, nos trabalhos da igreja, nós vemos pessoas desmotivadas para trás, porque dão mais ouvido àqueles 10 espias do que àqueles que realmente têm visão de Deus e que sabem que ainda por vários intempéries que venham a existir,
nós vamos vencer, porque quem está conosco é Deus. Quem está nos garantindo a vitória é o Senhor. Quem vai na nossa frente é o Senhor. Foi Ele que me chamou, foi Ele que nos separou para esta obra. Então nós vamos conseguir. Vamos batalhar com firmeza e nós vamos conseguir. A motivação é algo extraordinário. Isso independe de trabalho da igreja. Independe em qualquer setor da nossa vida, seja ela com relação à obra de Deus ou secularmente. Quando nós recebemos uma motivação, parece que as nossas baterias que estavam descarregadas, elas do nada chegam a 100%, nós avançamos numa força incrível. Na lição passada eu falei a respeito da música que Elias Silva canta, daquele soldado ferido, que já estava ferido, com sangue derramando, chegou no seu companheiro e disse para ele: olha, amigo, me mata porque eu estou sofrendo muito. E aquele colega disse: eu não posso te matar, eu vou pedir ao capitão. O capitão, sabendo disso, enviou a mensagem ao rei. O rei pegou e enviou uma carta para aquele soldado. Aquele soldado, e o rei disse: você não pode morrer, eu conto contigo. Mesmo ferido, com sangue derramando, mas vai em frente, eu conto contigo. Aquela carta do rei levantou o ânimo daquele soldado e ele passou a mão na espada e começou a lutar novamente. E os seus companheiros querendo entender o que tinha acontecido. Este é o poder da motivação. Seja um motivador na obra de Deus, irmão. Pode estar tudo dando o contrário. As intempéries podem estar fervendo, o mar pode estar alto, as ondas podem estar vindo te arrebatando, te levando para um afogamento, mas você tem que crer. Se você tem convicção que Deus te chamou e que foi Ele que te separou para essa obra, você tem que crer e motivar aqueles que estão ao seu lado. E nós vamos conseguir, porque quem nos chamou foi Deus. Então este é um ponto cativante do testemunho que Neemias deixa para nós. Em seguida nós temos aqui mãos à boa obra. Aqui vai nos ensinar que nesse outro ponto do testemunho de Neemias, que não bastava somente Neemias animar o povo. Se Neemias não tivesse um projeto, se Neemias não tivesse uma frente de trabalho, se Neemias não tivesse se organizado para dar as ferramentas certas, as orientações certas para que esses agora que estavam cheios de força, cheios de ânimo, cheios de disposição, se Neemias não tivesse essa sabedoria para lidar com eles, iria tudo de água abaixo. Então, esse é um outro ponto que nós também temos que pensar, como o nosso comentarista diz aqui, que não adianta a gente motivar as pessoas, e eu estou falando de líderes, não de chefes, porque chefes são aqueles que mandam e não vão. Líderes, eles vão e dão exemplo. Então, não adianta o líder motivar os seus liderados se ele não tem uma base, se ele não tem um projeto, se ele não tem meios pelos quais dê ferramenta para esses motivados saírem e produzirem, vencerem as suas batalhas. Então é preciso sentar, projetar, porque antes de Neemias vir, nós lemos desde o começo da lição que ele se projetou antes na oração. Ele foi conversar com Deus, ele foi estudar a situação, ele foi se preparar para quando ele chegasse no momento da ação, em todas as situações ele tivesse subterfúgio para dar ao povo condição de trabalhar e para se mostrar diante do povo como aquele líder que tinha sido escolhido por Deus para aquela situação. Está entendendo? Então é preciso, às vezes nós vemos aí nas nossas igrejas departamentos parados, porque às vezes colocam líderes à frente desse departamento, pois os líderes não se movem, não trabalham, não se desenvolvem, fica naquela mesmice de sempre, é muita ocupação, não tem tempo para o departamento. Então, irmão, não deveria nem ter sido colocado como líder, porque líder tem que ser aquele que dá exemplo, anima, tem projeto, faz com que a obra de Deus progrida, cresça. É o que nós acabamos de falar a respeito dessas igrejas de garagem.
é que às vezes sai sem projeto, na rebeldia, com raiva, nervoso, e motiva 2 ou 3 ali, mas não tem uma projeção de como fazer isso funcionar e acaba tudo descendo de ralo abaixo. Então essa mão à boa obra é exatamente isso, é ter condição de, além de animar os seus liderados, dar condição para esses poder exercer com êxito aquilo que está sendo colocado para eles fazer. Em seguida nós temos aqui, é preciso reconhecer Deus como aliado. Então, é preciso, já falou, irmão, aqui na questão dessa motivação, dessas ferramentas, de falar, em que Neemias falou para o povo ali, Deus está conosco, nós vamos vencer. Nenhum líder, ele pode pôr na sua mente que ele está tendo sucesso aqui ou ali, porque ele é bom o suficiente, porque ele é autossuficiente. Por mais intelectual que seja, por mais conhecimento que tenha, por mais experiência que ele tenha, se Deus não estiver sendo o seu aliado, se Deus não estiver sendo o seu orientador, se Deus não estiver lhe dando sabedoria para lidar com as situações adversas que vai aparecendo no caminho, com as dificuldades, com as intempéries, se Deus não estiver sendo o seu aliado, nenhum líder conseguirá ter sucesso. Nenhum líder conseguirá ter sucesso. Então, é indispensável a quem quer que esteja à frente de qualquer coisa que seja na obra de Deus, liderando na obra de Deus, que ele sempre mostre para os seus liderados que se estão tendo sucesso no departamento, se estão tendo sucesso no ministério, se estão tendo sucesso daqui ou dali, é porque Deus tem sido aliado do líder. Deus tem dado entendimento, Deus tem dado sabedoria. E isso nós conquistamos, sabe como, irmão? Mantendo uma vida de vigilância, uma vida de oração, uma vida de entrega diuturna, de estar sempre atento ao que Deus está falando conosco, porque Deus, ele ainda fala com o homem. Amém? Então, como nós vimos aqui, o objetivo desse segundo tópico aqui, destacar a sabedoria de Neemias através do seu testemunho. Conseguimos aqui então notar isso através dessas atitudes de Neemias na ação como líder, colocando realmente o povo juntamente com ele na visão de um só homem e tendo Deus como aliado para chegar ao sucesso do qual nós estamos chegando já no meio desta revista. Em seguida nós temos aí o terceiro ponto, virtudes para lutar contra situações adversas. Para esse tópico, terceiro tópico, nós temos aí como objetivo enfatizar as virtudes indispensáveis para enfrentar as situações adversas. Mais uma vez, nós vamos estar aprendendo aqui com Neemias. Quando nós falamos desse um só homem, que o povo abraçou a causa de Deus, que Neemias trouxe a eles, e eles abraçaram como um só homem, tem exatamente esses ingredientes que nós vamos estar aqui falando: união, amor e esforço. Essas são as virtudes pelas quais Neemias luta contra, vou colocar assim, Neemias juntamente com o povo luta contra as situações adversas que se levantou. Para termos sucesso em qualquer esfera da nossa vida, e principalmente no que tange a obra de Deus, quando envolve mais de uma pessoa no desempenhar de algum departamento, de alguma coisa na obra de Deus, é necessário que essas 3 virtudes elas estejam em plena operação no conjunto,
para que a obra de Deus saia vencedora. Houve união entre o povo e Neemias, entre Neemias e o povo. Houve amor entre o povo e Neemias, entre o Neemias e o povo, que abraçaram com amor a causa de Deus. Por quê? Isto partiu de Neemias. O povo viu o amor que Neemias tinha pela obra de Deus. O povo viu o amor que Neemias tinha pela pátria. O povo viu o amor que Neemias tinha por eles mesmos. Neemias, como nós estudamos desde o princípio da lição, ele abriu mão do conforto do palácio de Sunsa. Ele abriu mão de estar naquele conforto para vir pegar uma cidade totalmente destruída. Ele chorou quando ele viu a situação em que se encontrava os seus irmãos, como, em outras palavras, como se ele falasse assim: eu não posso estar em todo esse conforto, sendo que meus irmãos estão naquela desgraça, naquela miséria. Eu vou lá. Então Neemias primeiro manifestou esse amor. E aí, quando ele conseguiu passar essa visão para o povo também passou a amar. E unidos pela causa de Deus, começaram a trabalhar esforçadamente. E o resultado, meu querido, nós estamos vendo. Primeiro, Neemias, juntamente com o povo, se esforçaram, se uniram em amor, conseguiram reedificar os muros, a cidade e o templo. E agora Neemias trabalha para que esta ordem governamental seja estabelecida e haja ordem no meio do povo. Haja organização na sociedade e Israel volte a ser aquilo que ela sempre foi no âmbito mundial. Aquela nação forte, favorecida por Deus, e o povo viesse ter isso em mente. Então, em um resumo aí desses três, que como nós vimos no primeiro tópico, um tópico estava coligado ao outro. Aonde está um agindo, o outro também está. Nesse terceiro é a mesma coisa. O amor, a união, o amor e o esforço, eles andam de mão dada, são um cordão de 3 dobras. Se não estiverem desta forma, como eu acabei de dizer, em nenhum setor em que tenha um liderando e outro sendo liderado, vai progredir, vai ter sucesso. Tem que existir amor, união e esforço. E concernente à obra de Deus, então, é indispensável. Bem, concluindo, a vida de Neemias é um exemplo para os nossos dias, nos quais a ausência do temor e da moral continue em um verdadeiro estado de crise espiritual. Em todas as áreas da nossa vida precisamos permanecer fiéis a Deus e contagiar outros para confiarem em Deus, que jamais nos abandonará. Amém, meus queridos? Eu quero aqui agradecer a Deus mais uma vez pelos irmãos que têm assistido os nossos vídeos aí. Você que tem assistido o nosso vídeo, irmão, tenho visto aí nos últimos vídeos o nosso patamar de visualização tem sido pequeno, tem sido baixo. Questão de 80, que foi o outro agora, quase chegando a 90 visualização daqueles que assistiram, né? Mas assim, se cada um de vocês que assistir trabalhar para que este vídeo ele seja compartilhado pelo menos para 2 pessoas aí que você conheça, nós vamos conseguir ter um alcance maior, tá entendendo? A nossa mensagem, eu não me preocupo com esses comentários de trazer conhecimento para os irmãos, como eu já disse. Minha preocupação é mais ser profeta do que professor. Então, eu tenho tentado transformar as nossas lições para os nossos dias atuais, como eu tenho observado a igreja nesses últimos dias. E eu acredito que essas lições, ela pode ser de despertamento para alguns irmãos que se encontram aí
meio voando, alienado da obra de Deus, ou com respeito a essa última lição, vivendo sem temor, sem fidelidade. Então essa pode ser uma palavra que venha trazer um despertamento. Por isso eu peço a você que compartilhe o nosso vídeo, né? Cada um de vocês que assistir, se você compartilhar esse vídeo com 2 ou 3 pessoas aí, já está de bom tamanho. Tá? Os comentários eles são indispensáveis, porque isso serve como ânimo para nós. É aquela bateria que está no zero e de repente assim eu chego a um patamar, e eu não vou me exibir de confessar isso aos irmãos, mas às vezes eu penso, quando eu olho o tanto de visualização, eu penso, não, eu vou parar de fazer esse comentário. Mas aí eu creio que é o Espírito Santo de Deus que diz comigo, que fala comigo assim, peraí, porque você não tem 1.000, 2.000, 3.000 visualização, e esses 80 que tem visualizado, e esses 2 ou 3 que tem comentado e dito que tem sido abençoado pelos seus comentários, você vai desistir? Aí eu encontro força novamente para chegar aqui diante dos irmãos e formalizar mais um comentário. Então é muito importante o comentário dos irmãos para servir como um incentivo para nós, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu, se inscreva aí, aperte o sininho das notificações para que você esteja recebendo esses nossos vídeos sempre que ele for postado, tá bom? E que Deus em Cristo te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, com bênção, prosperidade e paz. E até